E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Wilson, vocês me veem aqui mais como mestre do rumor sinistro nas nossas campanhas cotidianas, mas hoje eu tô aqui para fazer um vídeo muito especial e um pouco diferente, na verdade bastante diferente do que vocês estão acostumados, que é um vídeo sobre uma série que tá dando o que falar na Netflix, não só no Brasil, como também em vários países, tá? Que é a Cidade Invisível, que saiu agora em fevereiro de 2021. E hoje eu tô aqui com um cara mais do que especial, mais do que um amigo aqui, um especialista no assunto quando a gente fala de filmes, que é o Lucas Maia, do Refúgio Cult. Dá um oi pra galera aí, Lucas. Ó, você falou de filmes, hein? A gente vai falar de série, então não sou especialista, não me corre. Não, tô brincando, mas valeu aí, cara, pelo convite, tamo junto. Vamos falar dessa série que tá... Essa série é o novo Bacurau, né? Porque quando Bacurau lançou, todo mundo te perguntava, já viu Bacurau? Já viu Bacurau? Agora já viu Cidade Invisível, né? Exatamente. Já viu Cidade Invisível? E aí, o que você achou? Exatamente. É o que a gente vai falar aqui agora, né? E se você não conhece o canal do Lucas por algum motivo, você ainda não conhece o canal do Lucas, o link vai estar aqui, o primeiro link da descrição, tá? Dá uma conferidinha que tá aqui embaixo. Inclusive, lá no canal dele, se você for lá, ele também fez um vídeo sobre Cidade Invisível, fala os detalhes técnicos e tem uma review com e sem spoilers, tá? Pra você conferir por lá. A nossa conversa aqui vai ser mais um debate sobre as coisas, sobre a série em si, e já aviso que vai ter spoilers, então se você não quer spoilers, ou você sai do vídeo agora, ou você fica aí sabendo que vai ter spoiler. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então vamos lá. Para dar uma premissa geral aqui do que a série quer trazer pra gente. Basicamente a gente vai acompanhar ali no começo um policial, que é o Eric, ele é um policial ambiental, e ele vai começar ali uma investigação sobre a morte de um boto ali na praia do Rio de Janeiro, e isso aí vai levar ele a caminhos sobre o passado, a descobrir mais sobre o passado dele, sobre quanto isso tem mais influência na vida dele do que ele imagina, e principalmente apresentar pra gente um mundo onde o folclore tá completamente inerte ali na sociedade, presente mesmo, vai ser descoberto ao longo da série pelo nosso protagonista, que é o Eric. Bem, como a gente falou, a série estreou agora em fevereiro de 2021, criada ali pelo Carlos Saldanha, que até então era animador, fez ali Era do Gelo e tal, e agora ele tá trabalhando na sua primeira live action. A direção é da Júlia Pacheco e do Luiz Carone, e o roteiro do Rafael Dracon e da Carolina Munhoz. E aí, Lucas, eu queria falar, qual que é as suas impressões ali da série sobre esse roteiro e sobre essa direção? Cara, a direção é a que mais chama atenção, né? Eu acho que teve um cuidado de design de produção, de ambientação, de figurino, né? E muitas coisas não são nem complexas demais, né? São coisas simples, mas que eles tiveram um cuidado, principalmente porque você trazendo uma coisa folclórica, antiga, de séculos, para algo pro presente, né? Então, cada elemento ali... o Saci ele não usa mais o gorrinho, ele tem quase que uma espécie de faixa, de bandana. Existe visualmente uma linguagem, né? A cinematografia, principalmente naqueles flashbacks, né? Que eles mudam a paleta, que tem uma cor específica. Então a série ela tem uma identidade visual muito interessante, caprichada, né? E nesse aspecto ela traz um ar mais... É porque as pessoas têm essa síndrome, né? Porque quando é uma produção brasileira, tudo é muito cruzão, amador, né? E isso já não é realidade há muito tempo, né? E aqui é uma prova disso. Eu acho que tem um cuidado estético muito interessante. E outra coisa que é muito importante comentar, vamos exaltar isso aqui, a trilha sonora da série é sensacional. A trilha sonora é muito boa, cara. Eles colocam umas músicas nacionais que no contexto onde a música aparece, pode ser uma música ok. Mas quando ela aparece naquele contexto, você fica tipo, mano... Cara, e tem muitos elementos da tradição brasileira. Tem umas trilhas sonoras que tem muito berimbau, né? Tem muita coisa ali, brazuca mesmo. Então, assim, você vê que nesses detalhes é muito acerto, sabe? É muito bacana. Vamos primeiramente fazer uma comparaçãozinha e eu já vou levantar aqui pra mim um dos pontos que infelizmente eu achei negativo na série, que é mostrar a origem dos personagens. Eu achei
que foi muito rápido, pouco explorado, dadas as possibilidades que ele tinha. E é engraçado, né? Porque série, geralmente a gente reclama que tem muita barriga, que sobra muita coisa. Em Cidade Invisível é o contrário, completamente. Porque talvez algumas das cenas mais interessantes, não só visualmente como narrativa, curiosidade, sejam os flashbacks. Por exemplo, a do Saci foi a que eu mais gostei, mas ela acontece muito rápido. A da Cuca é muito rápido. Então, assim, tanto os flashbacks quanto a resolução de alguns personagens de modo geral, elas foram muito apressadas. E aí a gente entra mais em aspectos de problemas de roteiro, né, que a gente pode falar depois. Sobre os personagens, é bem o que você falou. Tipo, olha só, uma coisa que é positiva, muito positiva, eles trouxeram, às vezes, outras versões de lendas que já são clássicas. Uma das coisas que eu tenho que comentar é sobre a Cuca mesmo, porque algumas pessoas podem ser treinadas e falar, ué, mas ela é a Cuca e ela não é um jacaré, ela não é um lagarto, mas realmente não é, porque essa foi a visão do Monteiro Lobato que ele trouxe ali pro Sítio do Pica-Pau Amarelo, pra televisão e tal, pra ficar mais didático ali com criançada e tudo mais, pra obra dele. A Cuca, em muitas lendas, ela é somente uma bruxa mesmo, e muito ligada a um animal noturno da floresta, né? Muitas vezes ligada à coruja e também às mariposas, às borboletas, que é o caso da série, que eu achei isso eu achei muito bom, achei sensacional. E eu acho que na segunda temporada, a Cuca, ela vai tomar uma vacina e vai se transformar num jacaré, entendeu? Esse é o grande plot twist da... Esse é o plot. Você pegou, Lucas. Você tá na mente da produção. É isso aí mesmo. Provavelmente isso vai acontecer. E outros personagens que a gente tem lá também, tipo, estão muito bem representados, na minha opinião. O Boto eu acho que está bem representado. Apesar de aparecer muito pouco dele, o que ele aparece é muito com as lendas, que é o carinha de chapéu, beberrão, safadão, que vai lá na mulher lá e tal, e depois abandona ela. Foi isso que eles mostraram na série, e é isso que tá na lenda, é muito preciso. O Tutu ali é curioso, muita gente não conhece o Tutu Marambá. Eu não conhecia, cara, eu não conhecia. Pois é, cara, o Tutu ele é mais desconhecido. E eu vou te falar, ele é parente do bicho papão, tá ligado? Olha isso. Ele é da família dos papões, das lendas, e ele é parente do bicho papão. Então ele é uma das, vamos assim, das entidades que representariam o bicho papão, que comeria mesmo crianças e tal, enfim. Mas ali a série traz uma versão dele mais light, mais como um guarda-costas da Cuca, porque a própria Cuca ali na série cria ele de um porquinho, né? Essa história é uma releitura definitiva, né? Tipo assim, literalmente. E eu acho que até nessa questão de bem e mal existe essa coisa também. Eu acho que eles não queriam, pelo menos não nessa primeira temporada, transformar a Cuca numa bruxa má. E provavelmente não vai ter mesmo. Assim, eu acho que talvez ou vai vir na segunda temporada do nada, né? Não sei, talvez uma reviravolta, um plot da segunda temporada, ou ela vai continuar ali como a guardiã das entidades. Porque ela é como se fosse isso. Ela e o Curupira, eles estão nesse âmbito de guardiões, né? De protetores ali das entidades. O Curupira é menos, que ele tá meio aposentado ali na série. Mas ela assumiu esse cargo. Eu acho que é muito mais sobre a questão do desmatamento e da desvalorização da cultura, né? Você vê essa metáfora, né, da construtora querendo ter o território ali da mata. Consecutivamente as lendas elas vão ficando velhas e ninguém vai falando nada. E aí, basicamente, é a proteção da cultura, do nome daqueles personagens, do que eles simbolizam, né? Você vê lá o Cisso, né, o senhor, que é um dos poucos que ainda alimentam essas lendas. Então, eu acho que é mais por esse lado, sabe? Assim, de querer manter essa lenda viva. Cara, eu acho que é quase uma metalinguagem da série com quem tá vendo, né? De comunicar essa mensagem maior, assim, cara, de falar do esquecimento enquanto você faz uma série que quer retomar isso, mostrando, gente, vocês estão esquecendo isso aqui. A cidade cresceu, a floresta diminuiu e ninguém nunca mais viu ele.
Uma outra entidade que eu acho que a gente pode comentar aqui, que eu acho que, né, é dos pontos da série que é o Corpo Seco. Né? O que seria o original dele? Tem várias versões, né? É complicado falar qual que é a original mesmo. Mas a versão conhecida, muito popular, é que é o seguinte, ele era um escravocrata, né, ali e tal, e ele acabou matando muitas pessoas em prol de conseguir ali terras mesmo. Isso é mostrado um pouco na série, isso é mostrado lá, aquela hora que ele mata aquelas índias, para conseguir terras, enfim, matava e torturava as pessoas. Era uma pessoa tão má que quando ele morreu, e isso também é citado na série pela própria Inês, quando ele morreu, nem Deus, nem o diabo queriam ele. Então, ele foi condenado a vagar num corpo seco. E aí vem a nossa primeira diferença. Na série, ele é um espectro, ele é uma fumaça, um espírito. Na lenda, ele é literalmente o próprio corpo, ele ficou preso na própria carne. E por mais que o corpo dele resseque inteiro. E ele não fica. E também a pele não cai. Então, por isso que ele é o corpo seco. Ele é muito mais bizarro na lenda. Um dos poderes que ele tem, por exemplo, na lenda, é ressecar e matar tudo que ele toca, por exemplo. Que ali a série tenta trazer, né? Com aquela vibe dele sugar a alma das entidades como uma forma de vingança e tal. Essa força está se espalhando e ela suga toda a vida ao redor. Já fazendo jabá de oportunidade. Eu mestro, né, a campanha de RPG Rumores Sinistros e a gente incorporou muito o folclore brasileiro nela. Muito. Inclusive, o Saci, lá a gente tem uma figura muito mais maligna dele e também temos um especial só do Corpo Seco. Então eu estudei bastante para trazer isso de forma bem precisa, de como eu imaginei, claro, na minha imaginação, né, considerando a leitura que é original, de como que seriam essas lendas. E agora vamos trazer para vocês, então, alguns comentáriozinhos aqui sobre possíveis referências mesmo de séries que lembram a gente, que lembraram quando eu e o Lucas assistimos, que lembraram a série de agora, né, Cidade Invisível. Cara, eu lembrei muito, eu vi só a primeira temporada dessa série, que é American Gods, que é uma série que pega vários elementos mitológicos aí, vários seres famosos e traz isso pra atualidade, né, deuses, né, basicamente ele pega deuses e transformam esses deuses de uma forma mais palpável. Lion God, all of you. Pra mim, lembra muito Ragnarok, da Netflix agora de 2020. Lembra muito, porque só que lá eles pegam a mitologia deles, né? Pegam a mitologia e fazem uma série toda ambientada, onde tem ali uma humanização mesmo das entidades lá também, né? Das entidades da mitologia. E aqui a gente tem a do folclore, então eu acho que lembra bastante. E tem também um jogo, se você não conhece, você gosta de jogo, você tem que jogar, The Wolf Among Us, da Telltale Games, finada Telltale. Muito bom esse jogo e é muito semelhante à série. Lá você tem também fábulas lidando com o fato de terem que viver no meio da sociedade, onde elas tomam uma poção que disfarça elas ali de ser humano, e você joga principalmente com o Lobo Mal, que é um detetive que está investigando assassinatos de fábulas, que lembra muito o que o Eric faz aqui na série. Então, fica as minhas dicas para você. Whiskey. Agora vamos à pergunta polêmica, Lucas. Vamos falar sobre roteiro. Você acha que a trama se desenvolve bem ou você acha que ela deixa a desejar? A gente estava conversando antes que, pra gente, o principal motivo da série narrativamente pecar é a questão da superficialidade, muitas vezes, do desenvolvimento de algumas coisas, de alguns personagens. Por exemplo, eu tenho um problema grande com o final. Eu acho que o final ele é corrido, ele é anticlimático, né? Eu tenho quase certeza que é por uma questão orçamentária, que eles estavam fazendo o teste de fazer só 7 episódios e ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar muito certo. Deve ter mais algumas temporadas aí, pelo menos a segunda já deve estar garantida. Sim, concordo demais, cara. Eu acho que é bem daquele jeito. Você tá indo pra um rumo, tá passando, nossa, aí você, mas era isso, sabe? Tipo, você tá sendo levado e de repente fica no superficial. Aí de novo, você tá sendo levado
e de repente fica no superficial e você fica, cara, que loucura. E também o próprio formato dos episódios, né? A gente vê que é tipo assim, no começo do episódio tem um flashback sobre o personagem. Aí o episódio, ele é focar, aí o episódio foca nesse personagem no episódio, e é isso. E depois o personagem perde um pouco do protagonismo, as entidades. O personagem do Saci e o ator que faz o Saci, eu achei ele bem interessante, assim, bem carismático, eu até diria. E eles mostram um pouquinho ele ali, mas depois ele dá uma sumida grande e ele morre de uma maneira completamente anticlimax. Não tem clima nenhum. E aí é bizarro, cara, porque assim, a Cuca e a Yara, elas estavam na cena. Elas estavam lá atrás e elas não fazem absolutamente nada. Elas ficam parado, olhando, uma conveniência de roteiro, tipo assim, mano, fizesse alguma coisa para as duas não estarem ali, ou pelo menos para ela ter tentado fazer alguma coisa. Então tem alguns momentos na série que isso acontece. Não é só essa vez, mas é meio preguiçoso isso, sabe? Não, e não só. Vamos lá então. Então vamos para supomos que o corpo seco fosse extremamente poderoso. Aquela cena que ele tá já no corpo do Eric, né? Porque o Eric pede para que ele entrasse no corpo dele. E aquela cena que ele tenta matar a Yara, a Camila, cara, tipo, foi igual a cena do Saci, saca? Ela poderia ter morrido. Entendeu? E do nada ela não morreu. Foi simples assim, sabe? Sem contar, já que a gente tá falando do finalzinho mesmo, tipo assim, eu acho que o confronto final do Curupira com o corpo seco que tava dentro do corpo do Eric foi uma coisa muito rápida, muito boba. No final você não entende muito bem se o corpo seco chegou a sair do corpo do Eric, ou se ele continuou lá e eles levaram o Eric embora, porque tem aquele lance do Eric conversando com a Gabriela. Então, assim, é uma coisa que ficou tão rápida que não dá pra você entender todos os pontos, né? Tipo, ligar todos os pontos. E aí um dos problemas que eu vejo também, que é um outro furinho de roteiro que eu acho, não um furinho, mas um probleminha do roteiro é o seguinte: o corpo seco tá na menina desde aquela hora da floresta, né? O ritual é interrompido lá pelo aquele cara da empresa e tal, não sei o quê. E aí o corpo seco entra na menina e aí por isso acontece de a menina que causa ali a morte da mãe dela, né? Esse é o plot que a gente vê ali na série, é o maior plot da história e tal, enfim. Mas cara, não tem muita coisa que não encaixa pra mim, sabe? Tipo, uma das coisas é justamente o que é o corpo seco em si, porque você imagina que o corpo seco fosse o espírito do velho. Só que se ele fosse só o espírito do velho, como ele ia saber como ele ia saber como se portar no corpo da menina, sabe? É muito, você tem que imaginar que é quase como se ele fosse uma adição ao que a menina é, tipo assim, como se ele tornasse alguém completamente do mal e mal intencionado, sem a pessoa deixar de ser ela mesma. É muito confuso o que é ele na série. Não, eu acho válido tudo isso que você tá falando, se a gente parar pra tentar racionalizar, né, o que significa. Se ela tava o tempo todo com um bicho dentro dela, por que em alguns momentos parecia que ela tava de boa, era atuação, ou o bicho ficava dormente um tempo e depois ele aparecia. A série não explica isso. Eu acho que é aquele tipo de série que tem que ser mais pretensiosa, não dá pra você buscar todos esses elementos, é complexo. E aí, mais uma vez, eu acho que se a série tivesse 2 episódios a mais, esse tipo de coisa poderia ter sido desenvolvido, poderia ter sido esclarecido. Por que isso acontece assim? Como é que acontece, entendeu? Tá me procurando, garotinho? Achou. E aí, a gente vem pra pergunta que todo mundo quer saber, né? E a segunda temporada? O que a gente pensa pra segunda temporada? O que a gente gostaria de ver? Será que vai ter segunda temporada? Eu já começo spoilando, assim. Vai ter. A segunda temporada vai ter, tá?
O próprio criador da série deu entrevistas já agora, dias depois, não tem nenhuma semana depois que a série saiu, ele falou que ela está sendo um sucesso muito mais do que a própria produção esperava, e ele também falou que ele tem muito potencial para trazer, tipo, sei lá, ele comentou que o nosso folclore tem mais de 150 entidades e que ele adoraria trabalhar todas elas e que ele espera muito estar trazendo várias temporadas para a série. Tá? Então isso alimenta demais a nossa esperança de que quer ver mais de Cidade Invisível. Mas, cara, dá pra ser muito grande, né? Espero que não tão grande. Mais umas 5, 6 temporadas eu acho que deve rolar aí, porque fez muito sucesso, viu? Tá fazendo, né? Aí, o que é o ponto? Aí que vem a pergunta, o que a gente quer ver? O que o Wilson gostaria de ver, então, na série? Cara, vou ser bem honesto, de duas uma. Ou uma continuação da segunda temporada, mas que ela explique os buracos da primeira. Tipo assim, desde os poderes do Eric, porque ele tem poder ali, não é possível, né? Pra ele ter tancado ali, segurado o corpo seco, ele tem alguma coisa. Não é só pra ser filho do Bolton, não é possível que é só isso, né? Ele tem algo a mais. A série fala da infância dele ser meio zoada. A própria Inês falou, eita, né? Aqui tem coisa, ele passou por um ritual, não sei o quê. Então tem coisa no Eric aí, não é só esse negócio dele ser filho do Bolton, não. Então, ou uma continuação mesmo, que explique isso que a gente está falando aqui, pedindo por isso, ou o completo oposto. Outros personagens, outra narrativa, talvez repetindo personagens icônicos que apareceram, tipo a Inês, tipo o Saci, talvez em outro ponto do tempo, não sei, mas seria interessante esses dois extremos, porque um completa o que a gente quer ver, e o outro traz mais coisas pra gente ver, né? Nem todo mundo vê as coisas como elas são de verdade. Não vou comentar se foi um erro ou um acerto, é uma escolha de roteiro, não é erro nem acerto, mas eles já mataram o Saci, né? Infelizmente o Saci já foi. E o Boto também já foi, não tem mais a oportunidade dele aparecer. O Tutumurambá também morreu por Corpo Seco. O próprio Corpo Seco morreu, provavelmente, né? Morreu. Então, grandes personagens conhecidos já foi. Tem muitos pra aparecer. Boitatá tá aí. Poderia ser... Já pensou, Rockop? Mano, ia ser incrível. Cara, eu quase não aceito como eles se livraram do Saci da forma que eles se livraram. Porque eu acho que o Saci, ele é um dos mais icônicos do folclore brasileiro, né? Ele tem uma popularidade muito grande. O personagem, o ator, era muito bom, é muito bom. Podiam dar um jeitinho de trazer ele de volta, mas aí esse tipo de coisa também pode deixar a história mais galhofa ainda. Mas assim, as possibilidades elas são infinitas. Os personagens, a mula sem cabeça e por aí vai. Vou cantar a pedra se continuar essa mesma história. Se eu acertar, voltem nesse vídeo aqui na próxima temporada e falam, Wilson acertou. Eu acho que eles podem trazer a Pisadeira como vilão da próxima temporada. Por quê? Por quê, Wilson Pisadeira? Nessa temporada, a Inês faz uma referência muito singela, que ela pode estar falando dela mesma também, tem essa possibilidade, tá? Porque a Cuca, ela tem... A lenda, uma das versões, é que ela fica no telhado das casas e causa pesadelos, tá? Tem essa versão. Mas o nosso folclore... A criatura que faz isso real, que tipo, porque a Inês fala mais ou menos assim em um dos episódios, ela fala assim, pro carinha, fala, olha, pro Eric, que falando sobre ele, né, que ela viu o passado dele, viu que ele era atormentado por alguma coisa que lhe fazia pesadelos e que estava sobre o teto da casa dele. Não adianta tentar esquecer nem tentar dormir. Parece que tem alguém pisando no seu peito. E o personagem nosso que faz isso é a Pisadeira, cara. É um clássico, é exatamente isso. Ela, inclusive no nosso folclore, é a pisadeira que causaria a paralisia noturna. Que é aquele lance de você não conseguir se mexer. Você tenta acordar, mas não consegue. Você quer gritar, mas a sua voz não sai. Fica a dica. Se eu acertar, comenta aqui embaixo que eu acertei depois. Que a Cuca vem pegar. E finalmente, então, o que vocês esperavam aí, né? O veredito, a nossa nota sobre a série. Eu já adianto que a minha nota aí é um 7. A série acerta muito, tem uns deslizes aqui, mas o potencial tá aí. A segunda temporada vai vir firme com certeza. E eu espero dar uma nota maior para a segunda temporada, mas pelos errinhos de roteiro ali e considerando todos os acertos, a nota dessa aqui é 7. Não querendo te copiar, mas eu acho que 7 é uma boa nota, né? Tem o valor de produção e tal, de direção, todo o cuidado com a estética da série, mas tem os deslizes narrativos que, como você disse, né, podem
ser acertos aí no futuro, caso eles se atentem melhor a esses detalhes, mas eu acho que 7 é uma nota que... o que vale muito a pena, né, as pessoas assistirem. Sim, assistam, vão lá assistir, tá? Vocês vão gostar e vão entender tudo que a gente falou aqui também, se você já não assistiu, tá? E, mais uma vez, queria agradecer demais, Lucas, sua presença aqui. Cara, pra mim é mais do que uma honra estar gravando com você. Nossa, de verdade, tô muito, muito feliz. É uma realização na minha vida, é um marco. Queria agradecer a sua presença aqui e dizer que tá sempre que você quiser, cara, estamos de portas abertas pra você e esperamos podermos fazer mais vídeos assim eventualmente. Bora, vamos. Eu que agradeço, cara. Sucesso aí pro Rumores Sinistros. Tamo junto, vamos falar mais de coisa aí, seja filme, série. E precisando é só chamar. Beleza, brigadão. Galera, muito obrigado também por quem assistiu. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui, de se inscrever no canal, ativa o sininho, passa lá no canal do Lucas também, porque é um canal incrível. Se, cara, fala sobre filme, sobre série, cara, é o canal também desse YouTube. Se você não conhece, tem que conhecer. Primeiro link aqui da descrição pra você ir lá conhecer. Valeu, cara. Brigadão. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço e é isso. E finalmente chegou a hora de agradecer aos nossos queridos assinantes lá do Catarse. A Nio agradece sua colaboração com esse projeto maravilhoso e jamais esqueceremos a sua contribuição para um futuro melhor, tanto do projeto quanto da companhia. E claro que se você não quer perder mais vídeos do Rumores Sinistros, você vai clicar agora em um dos que estão aparecendo na tela nesse exato momento. E não perca também a oportunidade de conferir nosso conteúdo exclusivo no Instagram. E eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo em breve nos próximos Rumores Sinistros.